Olá, bom sábado a todos, vocês estão bem? Aqui quem fala é o pastor Rodrigo e eu quero hoje transmitir uma mensagem da palavra de Deus a cada um de vocês, tanto pelas ondas do rádio como pela página do Facebook. Na rádio você pode, todos os sábados, das 8 às 10 da manhã, ouvir o nosso programa Lições da Bíblia e no Facebook você pode encontrar esta mensagem e outras mais através lá na sua ferramenta de busca do Facebook, você coloca assim, Adventistas Costa Rica Brasil. Coloca Adventistas Costa Rica Brasil e você cai direto na nossa página. Mas antes de começar essa explanação da palavra de Deus propriamente dita, eu quero orar com você. Você pode me acompanhar, por gentileza, em oração? Deus Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, nós queremos nos achegar a Ti, recebendo primeiro de todas as bênçãos que nós clamamos, que nós buscamos, nós queremos o perdão dos nossos pecados. Por favor, ó Pai, apaga nossas dívidas, nossos pecados, as nossas iniquidades pelo sangue poderoso e regenerador do Senhor Jesus. E com a certeza de que fomos perdoados, queremos lhe pedir a unção do Teu Santo Espírito, para que Ele fale agora nesse momento, para que Ele nos faça crescer, que Ele edifique o nosso caráter, a nossa vida e família. Te pedimos essas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Quero falar com vocês hoje sobre o tema remanescente. Você sabe o que significa a palavra remanescente? Eu fui buscar num dicionário e vi dois significados sinônimos. O primeiro deles é sobrevivente. Um remanescente é uma pessoa que sobreviveu. Talvez tenha sobrevivido a um acidente, por que não, uma pandemia, tenha sobrevivido a alguma coisa, alguma situação complicada, em que outras pessoas, infelizmente, não sobreviveram, mas um ou outro ou mais pessoas sobreviveram. E esse é o conceito de remanescente. Mas também tem o conceito de restante. São aquelas pessoas que restaram de um grupo que era homogêneo, mas daí por algum motivo aquele grupo deixou de ser homogêneo e se tornou o quê? Pessoas com pensamentos diferentes, com atitudes diferentes, mas sobrou lá um restante, um pequeno povo que ainda guardava, digamos assim, o pensamento original daquele pequeno grupo que era homogêneo. Eu quero falar com vocês aqui, não quero explicar a teologia do remanescente, não quero explicar aqui, gastar muito tempo falando o que a Bíblia fala, quem é o remanescente, mas eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia diz a respeito como é o remanescente. As características de alguém que possa ser chamado, possa ser, digamos assim, até confundido com remanescente. Confundido, é claro, no sentido positivo da palavra. Não alguém que aparenta ser uma coisa e não é. Vamos lá, e eu quero que você leia comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 25. Veja lá em Lucas, capítulo 2, versículo 25, o que diz. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos. Vamos até aqui, até o versículo 31, do capítulo 2, versículo 25 a 31. E eu quero falar com você a respeito disso aqui, da vida de Simeão. Eu vou mostrar duas pessoas, dois personagens bíblicos que falam, a Bíblia gasta pouco tempo para falar a respeito deles, mas fala, apesar de gastar pouco tempo, poucas palavras, poucas linhas, traz uma profundidade de ensinos para nós surpreendentes. Quero falar com vocês aqui então sobre Simeão. Por que eu considero Simeão um remanescente? Lembre que
o conceito de remanescente, nós não vamos explorar aqui, mostrar quem é o remanescente, mas mostrar o que é, ou como é o remanescente, o que ele faz. E eu considero o remanescente aqui, ou melhor, Simeão um remanescente, sabe por quê? Simeão vivia numa época em que poucas pessoas esperavam a vinda do Senhor Jesus. E ele, nós podemos ver aqui, que ele de alguma forma esperava Jesus, esperava o Messias. Nós hoje esperamos a segunda volta do Senhor Jesus. Simeão esperava a primeira vinda dele. E eu considero ele um remanescente porque ele estava no meio de um povo que não estava preocupado em saber se o Messias iria vir. Alguns estavam preocupados em manter o seu status, manter a sua posição. Outros, infelizmente, estavam meramente preocupados em apenas sobreviver. E poucas pessoas realmente naquela época estavam preocupados com o plano espiritual. E Simeão, ele estava preocupado. Ele era diferente daquela grande massa, daquela grande multidão que não estava preocupada com nada. E vamos ver algumas características nele que eu considero as características que devem ser encontradas no povo remanescente dos últimos dias. Primeira coisa, diz ali a respeito, que ele era justo e piedoso. Vamos explorar essa palavra piedoso aqui? Aqui, a palavra piedoso não significa necessariamente uma pessoa que tem pena, que tem dó dos outros, uma pessoa que tem piedade dos outros. Não. Ele era piedoso porque ele era uma pessoa religiosa. Eu considero ele um remanescente, sabe por quê? Porque ele era religioso. E você vai falar assim, pastor, mas hoje tanta gente é religiosa no mundo de hoje? É, realmente. Hoje parece que a religião ela está em alta, está na moda. Né? Falar de Jesus hoje não é mais constrangedor. A gente vê até que, algum tempo atrás, eu estava acompanhando uma notícia num site de notícias, mas já faz algum tempo, site de notícias, só notícias do mundo evangélico, gospel e assim por diante. E uma cantora muito conhecida, Aline Barros, uma música dela tocava numa novela da Globo, no horário nobre da Globo, numa novela. Isso mostra o quê? Que hoje a religião, especialmente a religião cristã, e falar de Jesus hoje está em alta. Hollywood produz filmes hoje, sabe para quê? Produz filmes com a temática cristã para ganhar dinheiro com isso, porque eles sabem que isso está dando dinheiro nos dias de hoje. Mas Simeão não era um religioso comum. Era uma pessoa que vivia não só na letra da lei, mas no espírito dela também. Não só na letra da religião, mas no espírito da religião também. Ele exercia toda a sua capacidade, e nós podemos ver isso, toda a sua capacidade espiritual no exercício da sua religião. Ele não era um religioso como existem muitos hoje. Algum tempo a gente ouvia falar dos católicos não praticantes. Você chegava e perguntava para uma pessoa assim, você é católico? A pessoa dizia, sou católico não praticante. Hoje nós corremos o risco de ter talvez o evangélico não praticante. Ele professa uma religião, mas não é praticante. Ele é piedoso no sentido de que é religioso, mas na verdade ele não é. E Simeão, ele era realmente uma pessoa piedosa. E ali diz também que ele era justo. Justo no sentido de não que ele, sabe, justiça para nós no mundo comum hoje, no mundo secular, o que é uma pessoa justa? Aquela pessoa que faz o que é certo. Justo na palavra de Deus, ou alguém que foi justificado, é alguém que é considerado justo através do sacrifício de Jesus. Você, amigo ouvinte, você que me assiste agora pelo Facebook, você pode ser considerado justo, sabe como? Mesmo não sendo. Porque Jesus nos justificou lá na cruz. Então, Deus, quando olha para nós, ele nos olha como se nós fôssemos justos, ainda não sendo. Sabe por quê? Porque ele olha para nós como que vendo Cristo em nós, o nosso intercessor. Jesus se coloca entre nós e Deus, e por conta dessa intercessão e do seu sacrifício, nós somos tornados justos. Mas tem uma outra característica, perdão, que eu considero aqui que ele era uma pessoa
um remanescente que aqui diz que ele esperava a consolação de Israel. Sabe o que é esperar a consolação de Israel? Nada mais é do que esperar a volta ou esperar a vinda do Messias. No caso deles, a vinda do Messias. No nosso caso, hoje, esperar a volta do Senhor Jesus. Ele esperava a consolação de Israel, era a mesma coisa que esperar o Messias, a mesma coisa que você hoje esperar a volta do Senhor Jesus. E eu vou te dizer uma coisa, a gente corre um risco muito grande, tremendo, extremamente perigoso de viver na nossa religião, mas não querer que Jesus volte. Não esperar a consolação do Israel moderno. Não esperar a volta do Senhor Jesus ou pensar assim, não, tomara que Jesus não volte agora. Por quê? Porque eu tenho que me formar ainda na faculdade, eu tenho que arrumar uma namorada, eu tenho que casar, eu tenho que construir minha casa, eu tenho que isso. Não. Gente, você tem todas essas coisas, tem que fazer tudo isso. Mas a primazia é você desejar a volta do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque você quer construir sua casa, você quer casar, você quer fazer isso, aquilo outro para ser feliz. Mas a felicidade eterna, que não tem fim, só se dará quando o Senhor Jesus voltar. E ali, Simeão, o que ele estava fazendo? Ele estava aguardando a consolação de Israel, ele estava esperando o Messias. E eram poucas as pessoas que esperavam o Messias daquela época. Tem uma frase, não sei se você já ouviu, uma frase assim, eu ouvi há muitos anos atrás um amigo meu falando: acaba não mundão. O que essa frase diz? Tá bom esse mundo aqui, não acaba não mundo. Continua do jeito que tá. E esse é um perigo que os religiosos, os adventistas, os batistas, os assembleianos, os católicos, seja qual for a sua religião, correm um risco tremendo de estar sofrendo. Sabe qual que é? Você não querer que o mundo acabe ou que Jesus volte. E aqui ainda tem uma outra coisa, uma outra característica que mostra que Simeão realmente era um remanescente. Ele era diferente de todos os demais. O remanescente traz também na sua essência o quê? É uma pessoa, é um grupo, ainda que pequeno, diferente de todos os demais. É o restante. Enquanto todos estão crendo em alguma coisa, restou um povo que crê naquilo que é diferente dos demais. E sabe qual que era uma outra característica desse remanescente? O Espírito Santo estava sobre ele. Ah, e eu vou te falar uma coisa. Como eu gosto de falar, de ouvir, de estudar sobre o Espírito Santo. Sabe que a nossa maior necessidade hoje na igreja cristã, a nossa maior necessidade, se você que é membro da igreja adventista ou de qualquer outra igreja, nossa maior necessidade hoje é o Espírito Santo. Ele vai suprir todas as nossas deficiências. Você não tem coragem, não sabe o que dizer o Espírito Santo. Você não tem coragem, o Espírito Santo ele te dá coragem, ele te dá intrepidez como Deus para os apóstolos. Você pode ver isso no livro de Atos. E o Espírito Santo estava sobre ele. E muitos confundem hoje o Espírito Santo, ou a obra do Espírito Santo, achando que a obra do Espírito Santo é puramente nos dons. Não, não é. A obra do Espírito Santo também é nos dons, mas é primeiro no fruto, que nós encontramos em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante, que diz que o fruto do Espírito Santo é amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Ou melhor, mansidão é domínio próprio, é o último deles. São 8 frutos lá, e esse é a primazia, é o trabalho mais importante do Espírito Santo, é implantar em cada crente, primeiro, antes dos dons, o fruto. Mas o que é o fruto? É quando nós temos, e todas essas características que eu falei agora há pouco, são características que são encontradas no caráter de Cristo. É o Espírito Santo tornando cada cristão um pouco mais parecido com Cristo. Um pouco mais parecido com o nosso Salvador. E Simeão tinha essas características. E veja que coisa interessante, o versículo 26 diz que revelara-lhe o Espírito. Então, uma característica importante do remanescente também, o que é? Uma presença constante do Espírito Santo. Veja, 3 vezes nesse pequeno bloco aqui que nós lemos, do versículo 25 ao versículo 31, 3 vezes a palavra ou o termo, o nome Espírito Santo aparece. Sabe por quê? Porque isso é importante. Porque se não fosse importante, a Bíblia não repetiria 3 vezes a pessoa do Espírito Santo aqui.
Versículo 25 no final diz, o Espírito Santo estava sobre ele. Versículo 26 no início diz, revelara-lhe o Espírito. Ou seja, o Espírito falava com ele, interagia com ele. E é isso que nós precisamos de ter uma interação com o Espírito Santo. Versículo 27, movido pelo Espírito. Ou seja, Simeão tinha o Espírito Santo nele, o Espírito Santo interagia com ele e o Espírito Santo também o guiava, porque ele diz que ele era movido pelo Espírito Santo. Sabe, tudo que nós mais precisamos hoje é tampar os nossos ouvidos para a nossa vontade, para que essa sociedade está tentando falar para nós e abrir os nossos ouvidos, deixar eles atentos ao Espírito Santo. E essa é uma característica importantíssima nele. Vamos recapitular aqui? Simeão, ele era, na minha opinião, não sei se você concorda comigo, mas ele era um remanescente, ele era um sobrevivente da fé naquela época. Por quê? Porque ele era piedoso, era religioso, ele esperava a consolação de Israel, ou esperava a vinda do Messias, no nosso caso hoje seria esperar a segunda volta dele, né? A segunda vinda dele. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele. Olha só que coisa interessante. São características que eu e você precisamos ter na nossa vida. Eu e você precisamos ter essas características em nossa vida. Mas tem uma outra coisa aqui. O Espírito Santo Bom, agora nós vamos para o segundo. Já vou falar sobre o Espírito Santo de novo. Nós vamos agora, me atrapalhei um pouquinho aqui no texto, nós vamos para o segundo personagem que eu considero ser o remanescente. Vamos lá? Ainda no capítulo 2, versículo 36. Olha o que diz. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que vivera com seu marido desde que se casara, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara. Versículo 37. E que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Vamos analisar a vida de Ana aqui? Nós analisamos um pouco da vida de Simeão e nós vimos que ele era um homem justo, piedoso, aguardava a consolação de Israel. Ele também tinha sobre ele, só deixa eu dar uma olhada aqui, o Espírito Santo, e o Espírito Santo interagia com ele, guiava ele e fazia o que bem entendia com a vida de Simeão. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco. A gente precisa entender uma coisa, o Espírito Santo é ele que nos guia, não nós guiamos a ele. É ele que faz o que bem entende de nós, não nós que devemos fazer o que bem entendemos do Espírito Santo. Mas vamos lá. Vamos analisar a vida da profetisa Ana. Aqui você não vai ver uma única vez a palavra Espírito Santo, o termo, o nome Espírito Santo. Mas ele não está na superfície, ele está nas entrelinhas. Ele está abaixo da superfície. Sabe por quê? Porque começa assim, havia uma profetisa. E todo profeta, sendo mulher ou homem, né? No caso o profeta homem, profetisa mulher, todos eles, vindo da parte de Deus, são levantados pelo Espírito Santo. O dom de profecia é dado pela terceira pessoa da Trindade, ou seja, o Espírito Santo. E veja, ela era também uma remanescente, pelo menos eu creio ser assim, nós vamos ver outras características. Por quê? Primeiro, ela tinha o Espírito Santo nela. Só que veja que tanto a Simeão como Ana, eles não entravam em êxtase. A adoração deles, a fala deles aqui na palavra de Deus, ela era bem racional. Eles não estavam em êxtase, eles não falavam em línguas, eles não caíram para lá, não caíram para cá. Eles mantiveram aquilo que eles eram no dia a dia. E é assim, uma pessoa que é guiada, que é movida pelo Espírito Santo, ela não precisa viver em êxtase. Pode ser que em algum momento ou outro o Espírito Santo leve a pessoa a viver dessa forma assim, mas isso não é regra, isso é exceção das exceções. Você consegue entender isso? Queridos, deixa eu desligar aqui, que daqui a pouco
Eu tenho que... Isso. Senão vai tocar e alguém vai me procurar aqui. Mas vamos lá. Continuando aqui. E Ana era uma profetisa. Isso nós entendemos. O Espírito Santo, assim como em Simeão, estava sobre ela. Você consegue entender isso? Você consegue entender essa situação? Só que tinha outras características em Ana, que me faz entender que ela era uma remanescente. O que ela fazia? Ela adorava, lá no final do versículo 37, adorava como? Não deixando o templo. Deixa eu te explicar uma coisa. O judeu, antigamente, se ele quisesse estar na presença de Deus, sabe o que ele fazia? Ia para o templo. Por quê? Porque lá no templo, lá no Santo dos Santos, né, baixava assim a glória de Deus e ela era visível. Ah, eu quero ver Deus hoje. Onde é que eu vou? Vou no templo. Lá no tabernáculo de Moisés, no templo, né, quando Salomão edificou, mas daí depois a glória de Deus deixou aos poucos, você pode ver isso no livro de Ezequiel, deixou aos poucos o templo, a casa de Deus, e daí nunca mais voltou. Mas o judeu ele tinha uma noção muito clara na sua mente. Se eu quero estar na presença de Deus, para onde que eu vou? Vou para o templo. Hoje você não precisa viver assim. Muitas pessoas acham que só vão encontrar Deus na igreja. Não. Deus, você pode ter um encontro com Deus na sua casa, especialmente na sua casa, no seu trabalho, nos momentos de lazer, na igreja. E olha, ela estava lá, não deixava o templo. Por quê? Porque ela queria estar na presença de Deus o tempo todo. Você não precisa ir hoje à igreja o tempo todo. Vá quando tem cultos. Se você puder também, é claro, nesse tempo de pandemia. Mas quando tem culto, vá. E quando não tem? Não precisa se preocupar, porque você pode estar na presença de Deus onde quer que você esteja. Você provavelmente já ouviu uma frase, uma ideia que diz assim: a distância do céu à terra é a distância do joelho ao chão. Você pode também, dessa forma, se colocar na presença de Deus. E ela fazia o seguinte, ali no versículo 37, ela não deixava o templo, mas adorava dia e noite. Eu não sei, a Bíblia não dá muitas informações se ela praticamente morava lá. Mas eu acredito que tanto quanto possível, tanto quanto as suas forças permitiam, ela estava no templo porque queria estar na presença de Deus. E esse é um exemplo. Essa é uma característica do povo remanescente dos últimos dias. Precisa querer estar na presença de Deus. Queridos, nós precisamos estar na presença de Deus aonde quer que estejamos. Mas tem outra coisa aqui. E como é que ela fazia essa adoração? Em jejuns e oração. Eu não vou poder explicar com riqueza de detalhes aqui, mas eu quero falar uma coisa aqui que pode chocar alguém. Eu vou dizer para você que 90% dos cristãos no mundo jejuam de forma errada. 90% dos jejuns que são praticados no mundo cristão são completamente inúteis. Parece estranho isso, né? Você pode estar pensando, mas quem é você para dizer que o jejum, que a maioria, que 90% dos cristãos estão praticando é inútil? Sabe quem sou eu? Eu não sou ninguém, mas este livro aqui me mostra o seguinte, que o jejum não é uma moeda de troca, não. O jejum é uma disciplina espiritual na qual eu e você temos que experimentar vez ou outra para quê? Para ter mais comunhão com Deus. Quando eu jejuo, eu estou abrindo mão de algo que é importante para mim, por exemplo, o alimento, para buscar algo que é muito mais importante para mim, que é Deus. O jejum, ele nos prepara para ouvir melhor a mensagem do Espírito Santo. O jejum não é uma moeda de troca. Eu era pastor no Rio Grande do Sul e uma vez eu ouvi de um pastor lá. E o pastor falou bem assim, eu jejuei pelo meu filho. E ele era um pastor já fazia algum tempo, assim. Quase o tempo que eu tenho de idade é o que ele tinha de ministério. E eu pensei assim, puxa vida, um pastor dizendo que jejuou por outra pessoa. Gente, a gente não jejua por outra pessoa. Você pode falar assim, pastor, mas Esther pediu para o povo lá, os judeus, jejuarem com ela. Não, não era com ela. Apesar de estar escrito na palavra de Deus que jejuarem por ela, era com ela. Desculpe, me confundi aqui. O jejum, a gente pode jejuar com alguém,
mas nunca devemos jejuar por alguém. Sabe por quê? Porque o jejum é algo extremamente pessoal, é teu com Deus. É você jejuar para quê? Para você buscar compreensão da palavra de Deus, ouvir a voz do Espírito Santo. E ela fazia isso. E sabe, uma outra coisa que Ana fazia, ela era uma mulher de oração. Esses dias eu estava andando na rua e eu achei muito bonito isso. Dois velhinhos. Eles estavam andando bem devagarinho, porque eles não tinham mais força para andar rápido, como eu e você provavelmente andamos. Mas sabe como é que eles estavam na rua? De mãos dadas. E olha, eu vou te dizer uma coisa. Espírito Santo e o jejum, ou melhor, e a oração, eles andam de mãos dadas. O Espírito Santo nunca vai ser colocado sobre alguém que não ora, que não pede. Se você não solicita a presença dele, eu quero te dizer uma coisa. Você provavelmente não vai ter a presença dele na sua vida. A não ser que ele te convença assim do pecado, mas assim de uma forma mais íntima, que é aquilo de dar a você, colocar em você o fruto e depois também os dons. Se você não pedir, isso não vai acontecer. E olha, tinha uma outra característica. Vamos só fazer uma recapitulação aqui de Ana. Por que eu considero ela uma remanescente? Primeiro, porque ela era uma profetisa, tá certo? O dom de profecia também se encontra no povo remanescente. O Espírito Santo é extremamente atuante no povo remanescente. Um segundo motivo aqui mostrava que ela não deixava o templo, ou seja, ela não deixava Deus, estava o tempo todo na presença de Deus. Outra coisa, ela praticava também jejuns, e ela também era provavelmente, para ser uma profetisa, porque nunca um profeta verdadeiro vai ser uma pessoa que não ora. Todo profeta é um homem ou uma mulher de oração. E uma outra característica que torna ela uma remanescente, sabe qual que era? Versículo 38. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino. Ela falava a respeito do menino. Quem que era o menino? Jesus. Ela falava a respeito de Jesus. Sabe, o remanescente, uma coisa que ele tem que fazer hoje é falar a respeito do menino. Só que esse menino cresceu, se tornou homem, foi crucificado, morreu, ressuscitou, mas breve vai voltar. Nós que queremos fazer parte, que somos parte do remanescente, precisamos ter essa característica também, que é a característica de o quê? De falar de Jesus. Falar de Jesus. Eu acho tão bonito, tem pessoas que têm uma capacidade imensa de, em tudo que vai fazer, colocar Jesus no meio. Tudo. Eu estava vendo outro dia uma entrevista com um rapaz. Ele era vocalista de uma banda de rock, Raimundos, os Raimundos. E ele se converteu ao cristianismo, só que a conversão dele eu acredito que é uma conversão extraordinária. Sabe por quê? Ele se converteu ao cristianismo não depois que não sobrava mais nada para ele. Porque tem pessoas que se convertem hoje ao cristianismo porque já não sobra mais nada para elas, elas já não são mais relevantes no mundo artístico, elas já não são mais famosas. Ele não, ele estava no topo, no auge do sucesso. E ele abriu mão de tudo isso para seguir a Cristo. E ele estava dando uma entrevista para um programa de televisão da Globo, e ele dizendo assim para aqueles jovens, vários, centenas de jovens, assim, ó, só jovens. Era um programa do Serginho Groisman, e ele dizendo assim para eles, com palavras parecidas com essas: gente, Jesus é real. Jesus é real. Ele falando assim com uma convicção tão grande que eu fico até muitas vezes envergonhado da forma como eu falo de Jesus. Sabe? Essa é uma característica que deve ser encontrada no remanescente. Falar de Jesus, falar da breve volta dele, falar que ele tem poder de curar, falar que ele tem poder de mudar vidas, situações, famílias, relacionamentos, e seja lá o que for. Falar de Jesus, de tudo que ele faz. Sabe qual que é a melhor definição que eu encontrei na vida sobre pregação do evangelho?
Como é que é pregar o evangelho? A definição é bem simples, é assim, que é o falar de Jesus. É um mendigo dizendo para outro mendigo onde encontrar pão. Como é que eu prego o evangelho? Dizendo aonde eu encontro o pão da vida. É assim que eu prego o evangelho. Você viu só? Essas são as características que devem ser encontradas no povo remanescente. E eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. Só que essas características, se eu de mim mesmo, com as minhas próprias forças, eu tentar buscar elas sem a ajuda do céu, sabe quanto tempo vai durar? Não sei se dura um dia. Não sei se dura um dia. Mas se eu buscar ter em mim essas características pelo poder do céu, queridos, não tem como você não ser investido em cada uma dessas características, você ser conhecido como verdadeiramente um remanescente. Mas você precisa buscar do céu. Você precisa buscar do céu essa característica. Eu queria, nesse momento, pedir que você, por favor, busque na pessoa do Espírito Santo ser talvez um Simeão ou uma Ana modernos. Nós precisamos cada vez mais nas igrejas, nas ruas, nos trabalhos, assim, nos serviços, né? Nas empresas, de Simeões e Anas modernos. Quem sabe você seja um desses. Eu espero em Deus que seja. Que Deus te abençoe.